Filipenses. Filipenses capítulo 1. Quero ler um pequeno trecho em cada capítulo desta preciosa epístola do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, em capítulo 1, lendo a partir do versículo 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheio dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Agora no capítulo 2, começando no versículo 8, falando do Senhor Jesus Cristo, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Capítulo 3. Vamos começar no versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, literalmente, seu corpo de glória, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Finalmente, no capítulo 4, versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Podemos contar com a bênção de Deus sobre a leitura pública da sua santa palavra. Cada livro da palavra de Deus geralmente tem a sua palavra-chave, um tema distinto.
Às vezes temos que ler e reler um livro para descobrir qual é a palavra-chave ou o tema do livro. Eu acredito que nos versículos que nós acabamos de ler, encontramos, se não a palavra-chave, pelo menos uma palavra muito importante, que caracteriza cada capítulo desta epístola, e a palavra glória. Eu acredito que esta seja uma palavra muito boa para iniciar as nossas conferências aqui em Gama. A palavra glória. É uma palavra difícil de definir. E talvez a melhor maneira de definir esta palavra seja simplesmente estudar o uso da palavra nos vários contextos onde temos lido na epístola aos Filipenses. Mas antes de considerarmos estas passagens, devemos nos lembrar de dois fatos interessantes. Em primeiro lugar, com respeito ao escritor desta carta. Quando ele escreveu aos Filipenses, o apóstolo Paulo estava na prisão. Estava em Roma, não estava em liberdade, mas estava numa prisão miserável. Então é uma maravilha que o apóstolo Paulo poderia escrever uma carta como esta, fazendo tantas vezes menção da glória de Deus e da alegria que podemos ter no Senhor. É nesta carta que nós lemos: regozijai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos. Realmente, o Evangelho, o verdadeiro cristianismo, é uma mensagem que tem o poder de transformar qualquer circunstância, qualquer situação, mesmo os mais difíceis, em uma oportunidade para glorificar a Deus e desfrutar as suas ricas bênçãos. Paulo experimentava a presença de Deus e se alegrava no Senhor, mesmo na escuridão da sua prisão. E quanto mais, nós podemos também desfrutar destas coisas em nossas circunstâncias, que sem dúvida são mais fáceis do que as circunstâncias do apóstolo Paulo. Outro fato que devemos levar em mente ao estudarmos a epístola aos Filipenses é que estes cristãos em Filipos eram pessoas pobres. O apóstolo Paulo faz menção deles em 2 Coríntios capítulo 8. Filipos se encontrava na região de Macedônia, no país de Macedônia. Diz o apóstolo Paulo com respeito a eles: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. E assim os filipenses eram pessoas pobres, necessitados, tinham muitos sofrimentos na sua vida, mas mesmo assim eram caracterizados por generosidade. Voluntariamente, não somente contribuíram
a obra do Senhor, mas, em primeiro lugar, se deram a si mesmos ao Senhor. Agora vamos pensar então no que acabamos de ler em capítulo 1. Como em vários lugares em suas epístolas, aqui o apóstolo Paulo está mostrando como ele orou em favor dos seus leitores. O que ele pedia em favor deles. Ele diz no versículo 9, e peço isto, que o vosso amor cresça cada vez mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Não quer dizer que não houvesse amor entre os filipenses, mas o apóstolo Paulo sempre quis ver o crescimento de amor. Sabe, o amor é uma coisa que nunca vamos poder dizer, já amamos o suficiente. Já temos o amor bastante. Não precisamos mais. O apóstolo Paulo diz, peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais. Podemos encontrar a mesma ideia também, por exemplo, na primeira epístola aos Tessalonicenses. Nós vemos que este amor, que é o assunto da oração do apóstolo Paulo, é um amor inteligente. Não é só emoção. Mas ele diz que o vosso amor cresça mais e mais em ciência, isto é, o conhecimento de Deus, e em todo conhecimento. No conhecimento de Deus e no conhecimento da sua vontade. E somente crescendo no conhecimento de Deus e no entendimento da sua vontade, seu propósito para nós, que realmente podemos agir dirigido pelo amor. Nunca devemos nos esquecer que, inclusive, nos princípios que nós encontramos com respeito à igreja local, em 1 Coríntios, capítulo 12 a 14, ou 11 a 14, um elemento, um ingrediente essencial se encontra no capítulo 13, o amor. Sem o amor, realmente, todos os nossos esforços, todos os nossos princípios não significam nada. E assim o apóstolo Paulo está pedindo, em primeiro lugar, que cresça o amor. Que eles tenham inteligência espiritual, que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Para que aproveis as coisas excelentes. Se realmente amamos uns aos outros, vamos querer o melhor uns para com os outros, aprovando as coisas excelentes. Amor não quer dizer tolerando a tolerância do pecado em nossos irmãos. O verdadeiro amor muitas vezes vai levar-nos a reprovar os nossos irmãos, ou exortar os nossos irmãos. E também vai nos levar a examinar as nossas próprias vidas, para verificar se realmente estejamos dando um bom exemplo.
que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros ou puros, sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Até ao dia de Cristo. O dia quando Cristo vai examinar as nossas vidas e o nosso serviço. E nós sabemos que isso pode acontecer a qualquer momento, talvez antes do término desta reunião. Em vez de estarmos reunidos aqui neste salão, podemos nos encontrar reunidos na presença de Cristo. E a partir daquele momento, vamos nos encontrar perante o tribunal de Cristo. E aquele que conhece os corações, aquele que sabe o que foi feito na obscuridade, ele vai avaliar o nosso serviço e dar o galardão realmente muito mais do que nós merecemos. Porque se nós fizéssemos uma coisa que o Senhor Jesus Cristo pode aprovar, foi por causa da sua graça, foi por causa do seu poder, seu Espírito operando em nós. Diz o apóstolo Paulo, cheios do frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, frutos de justiça. Temos recebido justiça nele. Ele é a nossa justiça. Se alguém aqui hoje à noite está confiando na sua própria justiça, saiba, prezado amigo, o que a Bíblia diz com respeito à nossa justiça. Diz simplesmente que é perante Deus, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Uma coisa imunda que Deus jamais vai aceitar. Para sermos aceitos por Deus, precisamos da justiça de Cristo. Precisamos de receber Cristo como nossa justiça. Precisamos de ser justificados pela fé, através do sangue que Ele verteu lá na cruz do Calvário. E assim, crendo no Senhor Jesus Cristo, somos justificados, somos considerados justos perante Deus, vestidos, por assim dizer, com a sua justiça. Mas a Bíblia deixa bem claro que esta justiça que temos perante Deus em Cristo sempre vai produzir em nós uma justiça prática, manifestando as características de Cristo em nossas pequenas vidas, cheios dos frutos de justiça. O apóstolo Paulo está pedindo em sua oração em favor dos Filipenses que eles não somente possam manifestar um pouco dos frutos de justiça, mas que estivessem cheios, que fossem cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo. É o fruto que Ele produz em nossas vidas. Estamos querendo chegar a esta última palavra aqui, para glória e louvor de Deus. Vamos chegar na presença de Deus e examinar as nossas vidas. Será que realmente a minha vida está trazendo glória e louvor a Deus? Pelo fruto que está produzindo, pelo amor que eu estou manifestando. É um desafio para cada um de nós. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo na sua oração. E podemos ter certeza, é isso que é o nosso amado Salvador, que deu-se a si mesmo por nós. É isso que Ele quer ver em minha vida e em sua vida. Uma vida que traz glória e honra e louvor a Deus.
Então, nesta primeira referência, nós temos glória. Glória através de nós. Glória aqui na terra. Paulo não está desejando apenas que os filipenses deem glória a Deus lá no céu. Claro que isso vai acontecer. Mas aqui nesta vida, na sua pobreza, em meio às suas tribulações, que as suas vidas possam trazer honra e glória e louvor a Deus, seu Salvador. Nós vamos passar para capítulo 2. Aqui nós temos uma passagem muito bem conhecida, muitas vezes lida durante o partir do pão, nossa adoração do primeiro dia da semana. O Senhor Jesus Cristo, obediente até a morte, e morte de cruz. Nós lemos que Deus o exaltou soberanamente, acima de todos. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estes versículos me lembram daquelas palavras de Isaías 52, onde Deus diz, Deus chama a atenção para o seu servo. Eis que o meu servo será exaltado, elevado e muito sublime. Exaltado, Deus o exaltou soberanamente. Elevado, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E muito sublime, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Lendo os evangelhos, uma vez que percebemos em quase toda a página, é que o Senhor Jesus Cristo sempre procurava a glória de seu Pai. Sempre procurava honrar aquele que o enviou. Vemos isto especialmente no Evangelho segundo João. Em sua humilhação, sua vida de serviço aqui na terra, ele sempre procurou glorificar seu Pai. Ele não veio para honrar-se a si mesmo, mas para glorificar aquele que o enviou. Aqui nós vemos que também na sua exaltação, o desejo do Senhor Jesus Cristo e o resultado da sua ascensão é para a glória de Deus Pai. Sem dúvida, o próprio Senhor Jesus Cristo foi glorificado e será glorificado. Em João capítulo 17, versículo 1, ele pediu ao seu Pai: Pai, é chegada a hora, glorifique o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. E aqui nós temos a resposta à oração do Senhor Jesus Cristo. Exaltado acima de todos, para a glória de seu Pai. Todo o joelho se dobrando perante Ele, toda a língua confessando que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E vamos pensar especialmente nisto. Toda a língua confessando. E o apóstolo Paulo mostra que temos todas as línguas aqui em 3 esferas: no céu, na terra e debaixo da terra. No universo inteiro, inclusive o inferno, toda a língua confessará que Jesus é Senhor.
Não vemos este dia ainda. Sem dúvida. Estas palavras já estão sendo cumpridas no céu. Toda a língua lá no céu já está confessando que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aqui na terra, há poucos ainda que confessam que Jesus é o Senhor. E, infelizmente, temos a impressão que, em muitos destes casos, é só da boca para fora. Mas o dia vem, quando a terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. No milênio, no reino do Senhor Jesus Cristo, na terra inteira, Ele será glorificado como o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas a terceira esfera, debaixo da terra, nas regiões infernais, lá também, toda a língua será obrigada a confessar que Jesus é o Senhor. Aquelas línguas que se recusaram a confessar Jesus como o Senhor aqui na terra, nesta vida, eles serão obrigados a confessá-lo como o Senhor lá no inferno. Este fato não vai trazer salvação para eles. Infelizmente, é tarde demais. É somente aqui na terra que nós temos a oportunidade de mudar a nossa atitude para com o Senhor Jesus Cristo e deixar de tomar em vão o seu nome e confessar que realmente Ele é o Senhor e dizer sinceramente, contrito e arrependido, Jesus é meu Senhor. E fazendo isto, logo descobrimos que o mesmo Senhor é rico para com todos os que o invocam. Que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então, o dia vem, quando o universo inteiro honrará o Senhor Jesus Cristo como Senhor, e isto para a glória de Deus Pai. Passando para o capítulo 3, encontramos o apóstolo Paulo chorando, nesta epístola de alegria, pensando em certas pessoas. Ele tem que dizer, destas pessoas, com respeito a elas, estou chorando, pois se constituíram inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Somente quero pensar em uma destas frases aqui, cuja glória é para a confusão, cuja glória é para a vergonha deles. Sem dúvida há muita glória nas avenidas e ruas de nossas cidades, aqui no Brasil, nesta época de carnaval. Mas é uma glória vazia, oca, que não significa nada. E logo depois, todos que participam naquelas festas serão confundidos, envergonhados. Como diz o apóstolo Paulo aqui, cuja glória é para a confusão deles. Mas veja bem a verdadeira glória.
mencionado nos versículos 20 e 21, mas a nossa cidade. A nossa cidade. Não é uma cidade onde as pessoas estão dançando na rua e fazendo todo aquele barulho e confusão. A nossa cidade está nos céus. E onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, o seu corpo de glória, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ontem eu tinha a oportunidade de visitar uma irmã com mais de 90 anos de idade no hospital em Santa Cruz das Palmeiras, lá no estado de São Paulo. Ela está muito doente. Realmente ela está uma boa ilustração desta expressão aqui, nosso corpo abatido. Tinha que ter uma perna amputada e sofrer uma operação, uma cirurgia no estômago, e não sabemos se ela vai aguentar. E embora alguns de nós tenham corpos com mais saúde, ainda temos talvez um pouco de beleza ou de força física. Realmente, todos os nossos corpos são corpos abatidos, ou seja, corpos de humilhação, sujeitos à doença, sujeitos à fraqueza e sujeitos à morte. Mas veja a glória que temos neste capítulo. É glória para nossos corpos. Os nossos corpos foram feitos para participarem desta glória. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo de glória. Mesmo este corpo tão fraco, que já estava perto do sepulcro, vai ser transformado em um corpo de glória, igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Não somente a nossa alma e espírito, mas os nossos corpos também vão participar da sua glória, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E tendo em vista este fato, devemos tomar cuidado de nossos corpos. Devemos reconhecer o valor que Deus dá a estes corpos. Deixa eu ler alguns versículos em 1 Coríntios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo fala de nossos corpos humanos. Vou começar na segunda parte do versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 6. Mas o corpo humano, não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. E versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós,
provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Aqui temos 3 razões porque nós devemos cuidar bem de nosso corpo. Devemos considerar os nossos corpos como um vaso santo. Porque, em primeiro lugar, o meu corpo é membro de Cristo. Em segundo lugar, é templo ou santuário do Espírito Santo. Em terceiro lugar, meu corpo já foi comprado por bom preço. Precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós, como o apóstolo Paulo diz, devemos glorificar a Deus em nosso corpo e em nossos espíritos que pertencem a Ele. Nós vamos glorificar a Deus em nossos corpos, porque Ele vai glorificar os nossos corpos. Ele vai fazer os nossos corpos como o seu corpo glorioso, o seu corpo de glória. Então, em capítulo 1, é Deus glorificado através de nós. Em capítulo 2, é Deus glorificado através da exaltação do Senhor Jesus Cristo. Agora, em capítulo 3, é a glória de nosso corpo humano, junto com o Senhor Jesus Cristo. O que mais o apóstolo Paulo vai dizer com respeito à glória? Por alguns momentos vamos ver o capítulo 4, versículo 19. O apóstolo está agradecendo uma oferta que os Filipenses lhe enviaram. E o apóstolo, lembrando-se da pobreza deles, ele diz: o meu Deus. Ele pode falar de experiência própria. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Suprirá todas as vossas necessidades em glória. Como é que vamos entender esta expressão? Deixando a expressão como está nesta versão, dá a ideia que, visto que Deus vai suprir todas as suas necessidades em glória, quanto mais aqui na terra. Mas muitas versões ligam a expressão em glória com a palavra riquezas. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades. E assim a glória, as riquezas de Deus em glória, são a medida de sua provisão para nós no presente, em nossa pobreza. Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória. Nosso Deus não é pobre. Ele é rico para com todos, especialmente para o seu povo. Segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. E finalmente, palavras que não necessitam de nenhuma explicação. Ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Agora em nossas vidas, que as nossas vidas cheias de amor e dos frutos de justiça possam trazer glória e louvor ao nosso Deus. E não somente agora, mas agora e para sempre. Ao nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. E esse será o nosso privilégio. Glorificar o nosso Pai pela tão grande salvação que Ele nos deu. Mas vamos começar agora. Vamos glorificá-lo, não somente com palavras, mas com todas as nossas vidas.